Não existe apenas um caminho para a iluminação, para a realização do ser, para a realização espiritual. Existem infinitos caminhos. Cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem a sua jornada. Obviamente, existem os mestres, que são pessoas que dominaram o seu processo de autoconhecimento e atingiram a realização, a chamada iluminação, né? Se tornaram um Cristo, um Buda, um Maomé, um Moisés, enfim, um avatar, qualquer rótulo que você queira dar, se tornaram mestres, se realizaram e foram bem-sucedidos naquilo que eles almejavam. Todos esses mestres têm uma coisa em comum: eles têm autoconsciência, que é transcendental com relação ao autoconhecimento. Já gravei um vídeo explicando um pouco sobre isso. Então, autoconsciência é o que a gente precisa. Então eu vejo que muitas vezes a gente fica se espelhando nos outros e procurando soluções no caminho dos outros. Então esse vídeo que eu gravei agora há pouco, eu estava compartilhando com os meus alunos como que eu fiz para ser aprovado no concurso. E aí eu percebi uma coisa, que o que eu fiz não vai servir para todos os alunos. Não vai servir para a minoria deles, aliás, para a maioria deles, vai servir para uma pequena minoria. Por quê? Porque a minha história de vida é bem diferente, porque eu tive uma base educacional forte, a forma com que o meu cérebro opera, com que a minha mente funciona é diferente da maioria das pessoas. Então, assim, o que eu fiz não vai servir para a maioria das pessoas, mas pode inspirar algumas pessoas. E é por isso que eu estou aqui compartilhando experiências com vocês. Então, isso que eu queria transmitir no vídeo de hoje, que não existe um caminho fixo, não existe uma regra, não existe uma lei que todo mundo tem que seguir, que vai dar certo. Cara, faça testes, faça experiências. Aqui no canal você vai ver que sempre na descrição dos vídeos você vai encontrar uma frase que diz o seguinte: não acredite em nada que eu vou falar aqui. Faça suas experiências. Por quê? Porque eu não estou pregando nada para você acreditar. Eu estou convidando você para pensar, eu estou convidando você para refletir e estou convidando você para experimentar. Então vou dar um exemplo. As pessoas fazem os processos de jejum longo, de meditação, para atingir um estado espiritual. Então, por exemplo, eu me tornei reikiano, né, e quando eu descobri, né, que o Mikao Usui, que é o mestre do reiki, ficou 21 dias meditando na montanha, o que eu fiz, cara? Eu fui meditar 21 dias, fui ficar 21 dias jejuando, fiquei vários dias sozinho na montanha, meditando, andava nu, ficava lá na montanha, né, captando energia do cosmos e tal. E eu pensei, cara, vamos ver o que acontece depois de 21 dias. E depois de 21 dias não aconteceu nenhuma transformação absurda de eu virar um mestre do reiki e dominar o cosmos e ter a energia cósmica universal mais do que antes, cara. Não foi isso, não aconteceu nada. Ou seja, o que o mestre Mikao Usui fez funcionou para ele, mas não funcionou exatamente da mesma forma para mim. Tá? Então eu acreditei naquele caminho, eu fiz a experiência e para mim não serviu daquela forma. Então eu tenho muita curiosidade nessa questão dos jejuns e um dia eu quero fazer os 40 dias de jejum para ver o que acontece. Já fiz 30, também não aconteceu quase nada assim de falar, caramba, nossa, aconteceu uma transformação cósmica que eu vou virar um avatar, vou ser um iluminado. Não, cara. Por quê? Porque quem sabe esses caras precisam desse caminho. Né? Jesus precisava ficar 40 dias no deserto lá, Buda precisou ficar vários anos meditando na montanha, mas você que pode ter iluminação de repente, fazendo uma coisa qualquer do seu dia a dia. Talvez você não precise meditar, cara, talvez você possa fazer outra coisa. Né? Talvez a sua meditação não seja a mesma meditação dos outros. Inclusive, eu quero, esse ano, falar várias vezes sobre técnicas diferenciadas de meditação, dentre as quais você vai ver que meditação não é sentar em posição de lótus e ficar lá lutando contra os seus pensamentos, tentando esvaziar a mente. Porque se não funciona para você sentar e ficar em lótus relaxando, talvez não seja esse seu estilo de meditação. Né? Isso aconteceu muito comigo, cara. Para eu ter minha primeira experiência meditativa profunda na posição de yoga, de lótus, etc., eu demorei mais de 4 anos praticando. Né? E eu já entrei em estados meditativos avançados, tocando bateria, heavy metal, diga-se passagem, trabalhando com plantas, um estado de meditação profundo, trabalhando com plantas. Já entrei em estado de meditação, inclusive, falando, palestrando e entrando num estado de expansão da consciência muito avançado, onde eu percebi que
as coisas fluíam através de mim e eu, como ego, estava desidentificado, como se eu fosse um observador. É como se eu fosse um espectador da minha própria experiência. Ou seja, eu estava vendo o meu ego pequeno, vendo o instrumento ali, o corpo falando, impactando a vida das pessoas, e eu só observando, falei, nossa, cara, que bacana isso. Ou seja, uma experiência meditativa profunda, não convencional. Tá? Então o resumo que eu quero passar para você que está assistindo até agora, essa ideia prolixa, maluca, é: você tem o seu próprio caminho. Então olhe para dentro e siga o seu caminho, siga o seu chamado. Se você está se sentindo bem, se você está com contentamento, com paz, se você está sentindo gratidão e você tem saúde, esse é o caminho certo, é esse caminho que vai te levar ao amor incondicional, que vai fazer você ser cada vez mais feliz. Beleza? É isso aí que eu tinha para trazer para você no vídeo de hoje. A gente se vê amanhã. Que a paz seja convosco. Até breve.